Oiê. Olá, meninas. Boa tarde. Eu atrasei, né? Marquei 1h, estou atrasada 11 minutos, né? 11, quase 12. A Rosinha. Bom, vocês estão aqui, eu tô atrasada, então eu vou começar a falar, tá? Primeira coisa que eu quero deixar bem clara, boa tarde, Rosinha, querida, é o seguinte, essa é uma das lives mais difíceis, falando em live, post em blog, stories, tudo que eu já fiz, é a live das mais difíceis. Ah, obrigada, Rosinha. É da minha paleta verde. Tô no profundo. Um dia eu quero falar sobre isso. Eu já pus post meu sobre paleta de cores, mas uma das lives mais difíceis que eu já fiz. Eu acho que é a mais difícil, tá? Por quê? Porque não é a minha realidade, tá? Então eu quero ser direta e sincera com vocês. Eu acho que eu sempre pautei aqui tudo que eu falo daquilo que eu vivo, né? Não adianta eu ficar fazendo pose aqui, ficar falando difícil e isso ser só pose, né? Eu não sou assim. Tudo que eu partilho eu procuro colocar o que é a minha realidade. Então hoje a gente vai falar sobre aritmética e geometria, que está dentro do quadrivium, né? A gente está estudando o paradigma das artes paradigma da educação clássica cristã. Nós já vimos piedade, nós já vimos ginástica, nós já vimos música, nós já vimos todo o trivium. Eu fiz uma introdução do quadrivium e hoje a gente vai falar um pouco sobre geometria, aritmética e geometria, que está dentro do que é o quadrivium, tá? Por que eu estou abrindo o jogo com vocês? Por quê? Porque eu sinto, vocês viram que eu coloquei um vídeo ontem do Ricieri, que é do Instituto Prandiano, né? Ele é um cara no Brasil, ele é professor do ITA, é um crânio homem, né? Quando eu fazia faculdade na FEI, ele já ofertava esses cursos dele, falando da verdade, o que é a matemática. E aí nesse vídeo que eu postei ontem, que vocês viram, ele está falando das traduções, né? Então, quanto que a gente perdeu da matemática por conta das traduções? O que a gente vive hoje não é um rabisco comparado do que era matemática, tá? Então, vocês sabem, eu tô nessa luta há 5 anos, né? Trabalhando em cima de linguagem. Eu quero fazer isso. Meu objetivo é ofertar materiais. Eu tô descobrindo tanta coisa, gente. Aguardem. Aguardem. Tô descobrindo tanta coisa sobre a linguagem, né? Eu quero trazer isso de uma forma clara para as crianças e para os adultos, para quem quiser aprender, né? De verdade, matemática, português, né? Depois partir para o latim, né? Mas isso aqui chamou a minha atenção, porque eu comecei a ler e assistir na aula, né? E aquilo parecia distante. Quando eu falo de linguagem com vocês, uma coisa ou outra eu tenho que às vezes olhar na gramática, uma coisa ou outra, principalmente de morfologia, né? Que é o que eu estava focada. Agora eu já estou mexendo com sintaxe, então também eu já estou ficando mais desenrolada. E tudo que a gente vai aprender, se é de história, de qualquer coisa, existe uma linguagem por trás, né? E muitas vezes, o que foi que aconteceu aqui, nessa aula falando sobre aritmética e geometria, é que essa linguagem, eu estou distante dela. Porque ela não faz parte da minha vivência. Ela não faz parte do meu âmbito profundo de estudo, né? Eu creio que Deus há de levantar pessoas para resgatar isso. Resgatar, que foi me desabafo ontem naquele vídeo do professor Ricieri. Porque a gente vive uma sombra do que é a matemática e daquilo que é a matemática para Deus, da forma que deveríamos estudar matemática e não estudamos,
tá? Eu tô tentando fazer isso com a linguagem. Existem outras pessoas que também estão fazendo isso, eu sei, mas precisa haver esse resgate também para matemática, nesse nível de profundidade, tá? Então eu vou ler algumas coisas para vocês aqui, tá? Então a aula começou assim, né, falando que aritmética e geometria são partes da síntese dos números discretos e contínuos. Aí eu falei, tá, o que são números discretos e contínuos? Então eu vou ler para vocês o que é um número discreto. O número discreto é aquele que só pode assumir números inteiros. Então quando eu falo, por exemplo, de número de pacientes de um hospital, é um número inteiro, né? Eu não posso ter 3 pacientes e meio num hospital, eu tenho 3 pacientes, tá? Então esse é um número discreto. E esse número discreto, ele está relacionado à aritmética, tá? E também temos os números contínuos, que eles assumem qualquer valor. Então quando a gente fala, por exemplo, do peso dos pacientes, ele pode ter qualquer valor, ele pode pesar 65,5, ele pode pesar 62,300 gramas, tá? Então, essa é a síntese aritmética ligada a esse número discreto, que só pode ser inteiro, e a geometria ligada ao número contínuo, que pode ser assumir qualquer valor, um número quebrado, um número decimal, tá? Então, o que acontece? Aristóteles, ele dizia que podíamos ver qualquer coisa como um número contínuo ou discreto. Aí, eu assistindo essa aula, eu vejo o seguinte, a gente não é treinado nisso. Que foi o da última aula. É isso que você está falando, Rosinha, da aula do quadrivium? Eu acho que é, né? Que você falou aqui. Fiquei pensativa com aquele vídeo, Cris. Ah, o vídeo do Ricieri. A gente não é treinado a pensar em número. Na verdade, a gente não é treinado a pensar, né? A gente não é treinado a pensar e muito menos a ensinar o nosso aluno a pensar. E aqui, Aristóteles dizia que tudo pode ser visto dentro de um número contínuo ou discreto. Depois, o Platão disse que a aritmética e a geometria consistia em contar corretamente. Tá, o que é contar corretamente? O professor deu um exemplo. Ah, imaginei, Rosinha, que é isso. Então, é um dedo isolado. E aí ele começou o pensamento. O dedo isolado é um dedo, né? Mas e o dedo dentro do nosso corpo? Como ele pode ser contado? Ele pode ser contado como parte dos nossos membros, parte dos 10 dedos que temos, que era isso que Platão dizia, tá? Então, por exemplo, você pode contar, fazer uma conta da tabuada de 3 em 3, de 4 em 4, é mais ou menos isso, tá? Que eu falei pra vocês no começo da live. É tão distante da minha realidade que eu achei até difícil achar exemplo. Porque é difícil mesmo, porque não é minha realidade. Então, o objetivo desse vídeo hoje é colocar um incômodo dentro de vocês que me colocou. Não adianta a gente tentar ficar ensinando, como eu falei na aula do quadrivium, especificamente quadrivium, matemática só de papel. Isso não traz maravilhamento, não vai trazer adoração a Deus. Não vai, tá? Deixa eu ver aqui, continuando, tá? Para os antigos, os números discretos e contínuos brincavam entre si. Ideias dos números discretos dão insight sobre os números contínuos. Agora, isso na realidade, eu não tenho a mínima ideia como se faz isso. Eles faziam isso como rotina. Então veja como a gente perdeu. Veja como casa com aquele vídeo do professor Ricieri. Eu lembro, eu fazendo engenharia, eu estudava, né? Tinha uns livros de elétrica. Elétrica é muito abstrato, né? Porque a gente não vê corrente elétrica, né? Tava até vendo um vídeo de um médico
falando sobre o eletromagnetismo, que a gente tem que fazer o grounding, que é o aterramento, né? A gente tem que pisar no chão descalço. Eu não pisava no chão descalço, que isso deixa o nosso corpo cheio de energia positiva. E a gente precisa, porque a gente está com o celular na mão o tempo todo, a gente está com um aparelho eletrônico ligado, isso tudo tem uma radiação, isso vai deixando o nosso corpo todo positivo. E a gente precisa aterrar para quê? Para que o negativo puxe, né? O terra puxe isso e a gente fique equilibrado, porque isso gera um desequilíbrio, isso dá dor. Então veja. E na faculdade, é tudo... O professor falava assim, eu lembro numa aula de física, a professora falou assim, imagina que aqui tem um cabo, ela lá na frente, né? Imagina que aqui tem um cabo e a gente está tendo uma corrente contínua desse lado, nessa direção. E a gente tem um campo magnético, que é, se eu não me engano, é a regra da mão direita. Então, se você tem uma corrente para esse lado, você tem um campo que está fazendo em sentido horário aqui, tá? Mas tudo isso a gente tinha que imaginar. Muitas vezes eu pegava os livros para ler, não entendia nada. Sabe o que é nada? Por quê? Porque se perdeu isso, tá? Como eu já falei, aqui não estou aqui para fazer pose, eu estou falando a real, tá? Isso aqui tem que servir de... tem que incomodar a gente, pra gente ir atrás, sabe? A matemática, ela precisa estimular esse maravilhamento. Se a gente faz só uma aula, vamos estudar aritmética só e sentar lá para ficar fazendo coisa no papel, não vai gerar esse maravilhamento, que não vai gerar a adoração a Deus. Fica uma coisa muito chata. Muito chata. Quer dizer, eles viviam, os antigos, com isso o tempo todo. O tempo todo enxergando essa questão do número discreto, número contínuo. E isso dava esses maravilhamentos e eles entendiam as coisas que a gente não entende. Sabe aquela coisa assim de criança que acha que o leite vem da caixinha? Que a criança não tem maturidade, né, para entender que tem que ter um fazendeiro, que tem uma fazenda leiteira, que tem um monte de vaquinha, que tem que alimentar a vaquinha para que aquele leite seja produzido. Depois ele passa por um processo de desinfecção, para depois ser enviado para uma indústria que vai fazer isso, que depois disso essa indústria embala e depois vai para o mercado. É isso que aconteceu com a gente. A gente ficou desconectado do que é a realidade da matemática. Matemática virou um fardo. Aí eu tenho que decorar a tabuada. Tem um vídeo no YouTube que mostra os fractais assim da tabuada, sabe? É um negócio que gera uns desenhos. A tabuada do 3 é um desenho, a do 4 é um desenho, a do 5 é um desenho. Imagina que tudo que a gente vive, tudo que a gente vê na natureza, né, vocês veem agora que eu tô falando aqui, a gente tá falando de física, mas física tem matemática, né, questão do aterramento. A gente não tá vendo. A gente não tá vendo a carga elétrica no nosso corpo, mas a carga elétrica tá lá. Uma pessoa que mora debaixo de uma torre de eletricidade, ela não tá vendo, mas ela tá sofrendo uma radiação. Então a gente foi roubado. A gente foi roubado. Eu não sei se vai dar tempo de fazer isso com as minhas filhas. Eu não sei. Talvez com os meus netos eu consiga. Olha o que aconteceu. Os antigos lá, na era medieval lá, os pais da igreja, eles lutavam com questões, por exemplo, que como Cristo pôde vir em carne e ainda ser um com o Pai na criação. É uma questão complexa, né? Como que Jesus estava lá na criação, que quando Deus falou, façamos-nos a nossa imagem e semelhança, né? Que Deus foi fazer o homem, a sua imagem e semelhança, ele não falou no singular, ele falou no plural. Então, a Trindade estava lá. Depois Jesus veio em carne. Então, isso virou uma dificuldade para os pais da igreja. Só que eles entenderam que Jesus era a resposta para esse número concreto, esse número contínuo e esse número discreto.
Veja como nos falta linguagem e imaginação para isso. Se você me perguntar, eu não sei explicar isso. Eu estou falando aqui o que o professor falou na aula. Mas os pais da igreja conseguiram responder isso através da matemática. Eles sabiam dessa tradição, eles sabiam que tudo na matemática e tudo que existe estava relacionado ao número discreto e ao número contínuo. Então a gente precisa começar a questionar. Quando eu fiz o curso de Singapura, que esse curso que eu faço, tem gente nova chegando, né? Então assim, o que eu faço? Eu faço um curso de pedagogia clássica cristã nos Estados Unidos, chamado Classical U. Esse curso prepara, né, mães, pais, homeschoolers e até professores mesmo, que dão aula em escola clássica lá nos Estados Unidos, a entender o que é essa pedagogia clássica. Então, do jeito que a gente aprendeu na escola, não é o clássico, já é o progressista. Como fazer o clássico? É difícil, porque é como se você estivesse montando um quebra-cabeça sem a capa. Mas a gente precisa começar a pensar sobre isso. Então, quando eu fui estudar Singapura, que tem nesse curso, e eu fui por causa da Rafa, eu comecei a entender um pouquinho. Né? Quando você pega uma criança, e você pega um livro, deixa eu ver se tem um aqui, eu vou mostrar para vocês. Você pega uma capa de livro, por exemplo, essa aqui, ó, que é do Cebolinha, tá? Aí você fala pro seu filho pequenininho, você fala, filho, conta tudo que tem na capa pra mim, faz a conta. E ele pequenininho, aí ele começa. Esses desenhos, ele começa a numerar. Isso aqui você já está estimulando esse tipo de coisa que a gente está vendo nessa aula. Ele está saindo daquele sono de achar que número, ele nem sabe ainda porque ele é pequeno, mas isso já está estimulando ele a enxergar, puxa, tudo tem um número, tudo tem uma quantidade, a gente está falando o quê? De número discreto. Quando eu fiz Singapura, eu entendi isso. Quando eu fiz Singapura, eu entendi outra coisa. Por exemplo, você está falando de planta de casa. Por exemplo, a Isabela estava fazendo exercício esses dias de escala. Então, a cada 1 centímetro de mapa de planta. Ela estava fazendo de mapa. A cada 1 centímetro, isso aqui representa 1 quilômetro no mapa. Então, tinha que achar a distância do ponto A tanto, esse tipo de coisa. No papel é chato isso, né? Agora, por exemplo, a gente está falando de uma planta de casa. Aí você pega o seu filho e você fala assim, puxa, Singapura ensina isso. Vamos medir quanto mede essa sala? Vamos medir quanto que tem cada lado? Vamos calcular a área? Aí você pega, eu fiz isso com a Rafa, tá? Você pega a trena, aí você mede essa parede, tem tanto. Ele vai medir. Ele mede, ele anota. A gente começa a estimular a criança a ter essa sensibilidade à matemática para esses números. Vamos fazer um experimento, que a gente vê muito probleminha, que cá entre nós é um saco, né? Mas se você participa de uma comunidade, por exemplo, né, do CC, vamos fazer um experimento, vamos fazer a análise da média de altura de todos os que estão aqui, né? Aí monta uma equipezinha. Vamos medir então, vamos pôr os nomes. Você está ensinando tabela, você está ensinando gráfico, você está ensinando a fazer o cálculo de média, que já é uma introdução à estatística. Mas vocês percebem? Sai dessa coisa chata. E aí o professor até falou isso, que a matemática ela tem que ser ligada não ao sentido pejorativo de brincadeira, de que tem que ser engraçadinho, não, mas tem que ser uma coisa que instiga, que traz vontade, que traz maravilhamento. Então você faz isso, vamos fazer? Aí mede, fulana, A, B, C, D, põe o nome lá, Maria, Pedro, Karina, vamos ver a altura, aí, olha tudo, quanto que você mexe, quanto que você envolve. Tem que ficar reto,
tem que medir com a trena, vamos anotar. Fazer a conta, a organização. Eu acho que nas primeiras levas das séries, né? Até quinto ano isso é tranquilo, mas isso tem que continuar, gente. Continuar. Então eu escrevi aqui o meu desabafo. Acho que devemos nos questionar como retornar a isso. Eu sinto isso, é cego guiando cego. É uma educação que eu não recebi, eu tenho que me virar em 1000 para dar diferente para meus filhos. Mas acho que é isso mesmo, gente. Eu me sinto assim, porque eu vejo fruto do meu esforço de 5 anos. 5 anos agora que eu vejo o fruto. Mas no começo foi duro. Ainda é muitas vezes. Agora eu não consigo fazer isso para tudo. Agora eu tenho que ter foco. Vocês têm o foco de vocês, né? Cada um tem o seu foco. Mas para quem tem o chamado para estudar, para se aplicar, para tirar desse mofo, deixar a gente mofado. E o mundo precisa, né, de boas pessoas. Esse negócio que matemática não é para todo mundo é mentira. Não existe isso. Isso é uma mentira mesmo, mentira do diabo. Eles não querem que as crianças sejam boas de matemática. E o que a gente tem visto é uma catástrofe. Né? Não foi uma, nem duas, nem três. Já aconteceu de ir no comércio, já aconteceu de comprar bilhete de metrô, com meu marido já aconteceu, da pessoa, eu quero 4 bilhetes, é R$4,50. Eram 10 bilhetes, eu quero 10 bilhetes a R$4,50 cada um. Quanto que é? Calculadora. Para uma conta ridícula dessa. Então, a gente tem que estudar essas caras. Eu vou até falar aqui, ó. Quem que a gente tem que estudar? Até já andei procurando os livros aqui para tentar recriar esses experimentos. Quem que foi que fez a análise de como medir a Terra? Não sei se foi Descartes, eu não lembro. Mas pegar esses experimentos dessas pessoas e tentar replicar. Não é, Rosinha? É! Eu tô falando, gente, porque na minha live de quadrivium isso ficou tão claro pra mim. Mas essa aula, porque depois eu leio o livro, né? Do quadrivium mesmo, eu fui ler e eu tive a mesma sensação. Nós fomos assaltados, a gente não pode aceitar isso. Voltando ao professor Ricieri, né? Que é o Prandiano lá que eu coloquei o vídeo. Prandiano. A gente podia fazer uma campanha. Ele tem um curso, só que em São Paulo esse curso é todo sábado e domingo. É um curso caro, não é barato. Eu já mandei mensagem para ele. Abra online. Vamos abrir uma hashtag. Ricieri, abra online. É caro, R$3.000. Ele tem uma matemática aplicada à vida, ele tem vários. Ele tem o 1, tem o 2. Mas olha, era um curso, eu queria ter feito quando estava na FEI, eu não fiz, porque não tinha condição. Meu pai pagava já a faculdade super apertada, a faculdade é cara, até hoje é cara. E eu queria ter feito esse curso. Por quê? Porque ele fala da verdade, ele vai pro termo do latim. Tem um vídeo dele sobre função, vou ver se eu dou um print e coloco aqui para vocês verem. É isso, colocar o venda atrás de venda na gente, pra gente não enxergar essa beleza. E o mundo precisa dessa beleza. O mundo precisa de pessoas que dominem a matemática, não que seja um robozinho, um nerdzinho, não. Mas que tem esse maravilhamento, que enxergue Deus. Vocês viram que os pais da igreja fizeram analogia com o número discreto e contínuo com o que é Jesus hoje, né, quando veio em carne, e quando estava lá com Deus na criação, Espírito Santo, a Trindade. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu que a gente não consegue mais ter esse tipo de... A gente não consegue, né? A gente perdeu demais. Tá certo, gente? Eu acho que é isso. Eu vou ver se eu acho... Eu tô achando os números, ou uns livros. Eu achei um do Pitágoras. Aqui eu falei que eu ia falar os autores que a gente tem que procurar. Então é o Pitágoras, o próprio Platão. Quer ver uns aqui que eles falaram? É tanta coisa que na hora, assim, eu não consigo... Mas é isso.
Platão, Pitágoras, Kepler, ele falou do Kepler também, ele falou também na aula do quadrívio, Descartes. A gente precisa tentar resgatar, gente. Ou vamos tentar falar, implorar lá pro Judiciário abrir uma turma. Libera online. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Sério. A Magda também, a Magda que eu conhecia, né, na minha época de faculdade, esqueci. Aí a Magda um dia achou, eu falei, Luiciere, sério? Gente, se esse homem abrisse online, a gente fazia, os nossos filhos seriam topzera de matemática. Porque é isso. Você precisa de ver como ele dá aula, ele parece um doido, todo animado, porque ele sabe que a matemática não é uma coisa estimulante, chata, sabe? Vamos abrir a hashtag Libera Online Riciere. Eu vou pôr depois. Aí eu abro os stories e explico, né? Porque nem todo mundo tá aqui. Mas é isso. Alguém tem alguma pergunta? Nós estamos terminando essa série, hein? Sobre o paradigma da educação clássica cristã. Temos, acho que tem a aula sobre filosofia e a aula sobre teologia, que aí fecha, eu acho. Mas eu vou anunciando aqui pra vocês, tá? Então, acho que é isso. Deixa eu ver quem tá aqui. A Rosinha tá aqui, né? Raquel, Isaac. Espera que fecha. Débora. Mônica. Fecha. Olha que filho. Não sei por que faz isso. Elizabeth também tá sempre aqui. Isaac, tem que chorar mesmo. Tem que chorar, gente, porque é triste demais, né? E ele sabe, ele já é um senhor já, sabe? Não é novinho. Aí eu até falei pro meu marido ontem, puxa vida, ele podia abrir, né? Porque é uma coisa que eu acho que ele não tem nem quem continue. Ele tem um museu em São Paulo, o Museu da Matemática, eu quero ver se eu vou. Vou até falar isso, deixar essa sugestão pro meu marido, eu quero ir. Ele abre fim de semana, se eu não me engano. Eu não sei se é no metrô Santa Rosa, alguma coisa assim. Vamos ver, se eu for, aí eu comento com vocês, tá bom? Mas é isso, tá bom, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, né, dentro do que é possibilidade, eu respondo. Espero que vocês continuem fortes aí nos estudos, né? A gente não pode desanimar, a gente pode às vezes até cansar, mas não pode ficar parado, né? Que o Senhor nos abençoe. Lembrando que sempre, né? Tudo que a gente vai fazer tem que ser guiado, direcionado por Deus, porque Deus capacita. Até esse negócio da matemática, às vezes Deus usa alguém, né? Para mostrar esses segredos ocultos aí, para tirar essa geração desse limbo desgraçado, né? Tá certo? Então tá bom, minha gente. Acho que é isso. Se vocês acham que foi interessante, compartilha. Eu vou deixar aqui no feed, né? E amanhã, eu não sei o assunto direitinho, mas amanhã eu posto aqui o assunto, mas teremos live, se Deus quiser, 1h, tá? Hoje eu cheguei um pouquinho atrasada, mas tenha paciência comigo, tá certo? Então é isso, um abraço, fiquem com Deus. Qualquer coisa, estamos aí, tá certo? Tchau. Beijo, Deus abençoe.